Olá, bom dia, seja muito bem-vindo à oração do dia, uma oração poderosa e tremenda. Estamos aqui na carta, ou melhor, é uma carta de certa forma, né? Um livro chamado Revelações, o livro de Apocalipse. Estamos dando um passeio perante ele, né? Já que estamos vivendo os últimos tempos e ninguém está pregando sobre o que está acontecendo diante do nosso nariz. O mundo está acabando, mesmo assim. Nós estamos pregando prosperidade, não é verdade? Pregando que você vai ter a porta aberta, isso, aquilo, né? Colocando você dentro de um ciclo vicioso, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Só fica no Salmo 91, Salmo 121. E você todo dia nessa mesmice, sua vida é um inferno, você não prospera, você não vai para frente, sua vida espiritual é um lixo, e mesmo assim você continua todo dia a mesma coisa e não muda. Mas a partir de hoje você vai mudar em nome de Jesus. Estamos aqui em nome de Jesus, não é meu nome. Eu não tenho uma religião por trás de mim, não. Eu tenho um Jesus na minha vida e o Espírito Santo e Deus. Tá? Nós já lemos a respeito das 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar a respeito da visão que João teve do trono da majestade divina. E os 24 anciões e os 4 animais, ou seja, João ele foi arrebatado até o céu e lá ele viu coisas tremendas, extraordinárias. E Jesus, por trás dele, falou alguma coisa e ele, na hora que virou, ele viu ali Jesus no meio de 7 castiçais de ouro, que representava as 7 igrejas da Ásia. E ele falou que eu sou o Senhor dos anjos dessas igrejas, não é verdade? E ali depois ele viu Jesus sentado no trono e é isso que ele vai falar aqui agora. E lá também ele viu 24 anciões, viu também animais estranhos. E João relata pra gente como é que foi isso. E está em Apocalipse capítulo 4, que diz assim: E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, Apocalipse, ele fala do presente, do passado e do futuro. Quando Jesus mandou ele escrever as cartas da Ásia, ali era o presente. Por quê? Porque aquelas igrejas tinham sido fundadas por Paulo lá no ano 70, no ano 68, no ano 60, nós não sabemos a data correta. Então, Jesus mandou escreve e manda lá para aquelas cartas, presente. Agora ele já começa a falar, eu vou mostrar o futuro, o que vai acontecer. Isso aqui, o futuro de Apocalipse, é o nosso presente. Nunca se esqueça disso. O futuro de Apocalipse é o nosso presente. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre esse trono. Você sabe quem é o que estava sentado lá, né? E o que estava sentado era, na sua aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Nesse versículo aqui, revela a verdadeira cor de Jesus. Olha que interessante. Aqui ele fala, João viu alguém sentado no trono e ele era aparente a uma pedra de jaspe e de sardônica. Você sabe que cor que é? É preta.
Então quando ele fala que ele viu alguém sentado lá, esse alguém tinha a aparência de uma pedra sardônica, jaspe, ele está falando que alguém preto estava sentado no trono. É a verdadeira coisa de Jesus, pessoal. Não fica pensando você que Jesus é branquinho, loirinho. Não. Aquele desenho de branquinho, loirinho, de Jesus branquinho, loirinho, era o amante do pintor que fez aquela pintura, aquela gravura. Você sabia disso? Ah, não sabia, não? Pois Jesus não era branco, não, meu querido. Aquele foto efeminada, ele é baitola, porra, aquele é gay. Como é que você vai me falar que aquele é Jesus Cristo? Aquilo não representa, não, Jesus não. Pelo contrário, Jesus é totalmente diferente. Ele era preto lá, não tinha formosura. A Bíblia fala que o cabelo dele é como lã de cordeiro. Já viu o cordeiro, como é a lã? Fica no cordeiro todo enroladinho? Igual o cabelo de uma pessoa negra, branca, branca, branca como lã. E olha que lã nem é tão branca, mas é enroladinha, igual o cabelo de gente preta. E Jesus era preto. Aqui tá falando isso. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. Olha isso. Olha isso. Lá no céu tinha o trono de Jesus e tinha mais 24 tronos. E 4 velhinhos, senhores, anciões quer dizer velho, estava sentado nesse trono. Olha que interessante. E o trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Toda vez que existe uma teofania no Antigo Testamento, que Deus desceu nas asas de um querubim, Deus desceu na sarça ardente, Deus apareceu, falou face a face com Moisés. Não era Deus. Era um desses 7 espíritos que Deus tem. E um deles é o Espírito Santo. Ou seja, existe uma trindade? E esses 7 aqui? Por que não entrou? Aqui está falando. 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bicho estranho. É um animal cheio de olhos. Cheio de olhos atrás, na frente, do lado. Lembrei agora do filme Massacre no Bairro Japonês. Massacre no Bairro Chinês. Que tem o David Lopan, alguma coisa assim. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como um de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de perse 6 asas. Ou seja, era um anjo. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Olha isso. Ele tinha 6 asas, cheio de olhos, e ficava clamando: Santo, 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 Santo. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças aos que estavam assentados sobre o trono, e os que vivem para todo sempre, os 24 anciões prostaram-se diante do que estavam assentados sobre o trono, e o adoravam, e que vive para todo sempre,
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Olha isso aqui. Esse versículo aqui a gente meio que confunde com Deus e Jesus. Só que aqui está falando de Jesus. Jesus também está no trono. Deus, ele deu honra. Jesus recebeu toda a honra, toda a glória, todo o poder no céu. Por causa disso que os anciões prostraram diante dele. Por causa disso que os anjos prostram diante dele. Porque ele foi feito maior do que todos eles. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para terminar por hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoe tremendamente cada pessoa que está me vendo, me ouvindo, cada pessoa que é membro desse canal, cada pessoa que é inscrito nesse canal, seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.